Conforme já foi dito nessa manhã, nos alegramos muito por essa oportunidade nova que o Senhor nos concedeu depois de um tempo de paralisia. Conforme a lo que se ha dicho en esta mañana, nos alegramos por esta oportunidad nueva que el Señor nos dio después de este tiempo de estar detenidos. Mesmo que durante o período de pandemia, com aquelas restrições, nós estivemos juntos virtualmente. Pero incluso en el tiempo de la pandemia pudimos estar juntos virtualmente. E podemos compartilhar um pouco sobre a Epístola aos Colossenses. Y pudimos compartir un poco sobre la epístola a los Colosenses. Antes de entrarmos no assunto principal desse encontro, que é a Epístola aos Efésios, Antes de que entremos en el asunto principal de este encuentro, que es la epístola a los Efesios, durante esses anos temos nos proposto em abordar alguns temas. durante estos años nos hemos propuesto abordar algunos temas. E fico tão grato ao Senhor por ver essa quantidade de jovens que têm regularmente participado desses encontros. Y estoy tan agradecido al Señor por esta cantidad de jóvenes que han participado regularmente de este encuentro. Desde o primeiro tempo em que temos estado juntos. Desde el primer tiempo en que hemos estado juntos. Começamos com uma visão panorâmica da Bíblia, Empezamos con una visión panorámica de la Biblia, Velho Testamento e Novo Testamento, el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, e depois partimos para algumas epístolas centrais. y después fuimos a algunas epístolas principales. Romanos, Romanos, que trata então da glória do Evangelho. que trata de la gloria del Evangelio, Uma exposição tão ordenada e precisa do apóstolo Paulo una exposición tan ordenada y precisa del apóstol Pablo sobre as bases, os princípios, os fundamentos do Evangelho. sobre las bases, los principios, los fundamentos del Evangelio. E principalmente que o Evangelho é Cristo mesmo. Principalmente que el Evangelio es Cristo mismo. É nele que nós temos todas as riquezas. Es en Él que tenemos todas las riquezas. Esse é o Evangelho, Ese es el Evangelio, a glória do Evangelho. la gloria del Evangelio. Esse é o tema da Epístola aos Romanos. Entonces tenemos la epístola a los Romanos. Depois caminhamos para a Epístola aos Colossenses. Después fuimos a la epístola a los Colosenses, A glória de Cristo. la gloria de Cristo. Não há nenhum texto mais exaustivo nas Escrituras sobre a glória de Cristo No existe ningún texto más exhaustivo en las Escrituras sobre la gloria de Cristo do que Colossenses 1, de 13 a 22. que Colosenses 1 del 13 al 22. As glórias de Cristo. Las glorias de Cristo. Nessa oportunidade, iremos à Epístola aos Efésios. En esta oportunidad vamos a ir a la epístola a los Efesios E vamos ver, em particular, a glória da igreja. y vamos a ver en particular la gloria de la iglesia. Se Colossenses trata da glória da cabeça, Si Colosenses trata de la gloria de la cabeza, então Efésios trata da glória do corpo. Efesios trata de la gloria del cuerpo. E essas duas epístolas juntas compõem o que Paulo chama de grande mistério. Y estas dos epístolas juntas componen lo que Pablo llama el gran misterio. Grande é este mistério, mas eu me refiro a Cristo e à igreja. Grande es este misterio, pero yo me refiero a Cristo y a la iglesia. Por isso elas são chamadas de epístolas gêmeas. Por eso son llamadas epístolas gemelas. E então, se o Senhor permitir, em uma outra oportunidade, Entonces, si el Señor lo permite, en una próxima oportunidad, ainda estudaremos o quarto pilar, vamos a estudiar todavía el cuarto pilar, a epístola aos Hebreus, la epístola a los hebreos, que trata da glória da jornada cristã. que trata de la gloria de la jornada cristiana. Então temos a glória do Evangelho, Entonces tenemos la gloria del a Evangelio, glória de Cristo, la gloria de Cristo, a glória da la igreja gloria de la e a iglesia glória da jornada y la cristã. gloria de la jornada cristiana. Por isso essas quatro epístolas, como já falamos em outra oportunidade, Por eso estas cuatro epístolas, como ya hablamos en otra oportunidad, elas são como quatro pés de uma mesa. ellas son como las cuatro patas de una mesa. Elas compõem a revelação central do Novo Ellas Testamento. componen la revelación central del Nuevo Testamento. Então, sem dúvida, elas são distintas nesse sentido de todos os outros livros do Novo Testamento. Y entonces, sin duda, en ese sentido, son distintas de todos los otros libros del Nuevo Testamento. Assim como temos quatro evangelhos e cada um deles mostrando uma face de Cristo, Así como tenemos cuatro evangelios y cada uno nos muestra un rostro de Cristo, e nós já então estudamos isso em uma outra y oportunidade, ya estudiamos eso en otra oportunidad, também nós temos essas quatro epístolas centrais. también tenemos estas cuatro epístolas centrales. É claro que
todas as outras epístolas são preciosas porque são a palavra de Deus. Claro, todas las otras epístolas son preciosas porque son la palabra de Dios. Mas essas 4 compõem 4 pilares. Pero estas 4 componen 4 pilares. E sem dúvida precisamos conhecê-las muito bem. Y sin duda necesitamos conocerlas muy bien. A visão do propósito eterno de Deus, La visión del propósito eterno de Dios, Cristo, a igreja, Cristo, la a iglesia, riqueza do la evangelho riqueza del e o evangelio caminho da jornada y cristã. el camino de la jornada cristiana. Então, meus queridos irmãos, nesse tempo juntos, nos períodos da manhã, Entonces, mis queridos hermanos, en este tiempo junto, en el periodo de la mañana, nós temos um pedido particular ao Senhor. nosotros le hemos pedido una cosa particular al Señor. Que não apenas nós estejamos sendo enchidos com ensinamentos sóbrios, Que no solamente estemos llenos de enseñanzas sobrias, instrução divina, instrucción divina, inspirada pelo Espírito Santo. inspirada por el Espíritu Santo. Mais que isso, Más que eso, além de nossas mentes serem instruídas, más allá de que nuestras mentes sean instruidas, pois precisamos seguir a verdade porque necesitamos seguir la verdade que está em Cristo Jesus. verdad que está en Cristo Jesús. Nossa oração é para que a presença do Senhor e o pastorear do Senhor, Nuestra oración es que la presencia del Señor y el pastoreo del Señor, ela possa, por sua graça, ser evidente e reconhecida entre nós. ella pueda por su gracia ser evidente y ser reconocida entre nosotros. De nada nos adiantaria a verdade sem devoção. De nada nos sirve la verdad sin devoción. Esse equilíbrio é tão fundamental. Ese equilibrio es tan fundamental. Quando Deus envia a nós a sua verdade, Cuando Dios nos envía su verdad, o objetivo não é apenas que sejamos instruídos na verdade, el objetivo no es que seamos solo instruidos en la verdad, mas que os nossos joelhos se dobrem sino que nuestras rodillas se doblen em adoração, en adoración, em devoção. en devoción. Porque sabe, queridos irmãos, e particularmente os mais jovens, Porque saben, queridos hermanos, en particular los más jóvenes, há uma convicção que a cada dia tem se aprofundado em nossos corações. hay una convicción que se ha profundizado cada día en nuestro corazón. O que o nosso Senhor aguarda antes que Ele venha Lo que nuestro Señor espera antes que Él venga é devoção. es devoción. É que aquilo que nós temos conhecido dele Es que aquello que hemos conocido de Él faça com que nossos corações sejam devotados a Ele. haga que nuestros corazones sean devotos a Él. Um irmão, durante a Idade Média, Un hermano durante la Edad Media, antes mesmo da chamada Reforma Protestante, incluso antes de la Reforma Protestante, século XIII, en el siglo XIII, chamado Ricardo de Chichester, llamado Ricardo de Chester, ele orou assim: él oró así: 3 coisas te peço, ó meu Senhor. 3 cosas te pido, oh mi Señor. Não mas negues antes que eu morra. No me las niegues antes de morir. Ver-te com mais clareza. Verte con más claridad. Amar-te com mais ternura. Amarte con más ternura. E seguir-te mais de perto. Y seguirte de más cerca. Não apenas ver-te com mais clareza, No solo verte con más claridad, mas amar-te com mais ternura sino amarte con más ternura. e seguir-te mais de perto. Y seguirte de más cerca. Ou seja, para que sigamos o Senhor mais de perto, O sea, para que si podamos seguir al Señor de más cerca, nós precisamos de 2 coisas: necesitamos 2 cosas. vê-lo com mais clareza, Verlo con más claridad, contemplando a glória do Senhor, contemplando la gloria del Señor. mas não apenas vê-lo mais Pero claramente, no solo verlo más claramente, mas amá-lo com mais ternura. sino amarlo con más ternura. Então o salmista louva ao Senhor assim: Y entonces el salmista alaba al Señor así: contemplai-o e sereis iluminados. contempladlo y seréis alumbrados. E também o salmista diz assim: Y también dice así el uma salmista: coisa eu peço ao Senhor e a buscarei, una cosa he pedido al Señor y esa buscaré, que eu possa habitar na casa do que yo Senhor pueda habitar en la casa del todos Señor os dias da minha vida, todos los días de mi vida, para contemplar a beleza do Senhor para contemplar la belleza del e Señor meditar no seu templo. y meditar en su templo. Porque o que transforma o nosso Porque caráter lo que transforma nuestro carácter não é apenas recebermos a verdade de Deus, no es solo recibir la verdad de Dios, é mais que isso. más que eso, É contemplá-lo na sua es verdade, contemplarlo en su verdad, contemplar a sua face. contemplar su rostro. É isso
isso que muda o nosso caráter. Eso es lo que cambia nuestro carácter. Então, meus queridos irmãos, Entonces, queridos hermanos, vamos à epístola aos Efésios com esta oração. vamos a la carta a los Efesios con esta oración. Vamos ler alguns textos introdutórios. Vamos a leer algunos textos introductorios. Capítulo 1, versos 3 e 4. Capítulo 1, versículo 3 y 4. Você quer pedir água para nós? Hermano Rodrigo, ¿nos puede traer agua a los dos, por favor? Versículos 3 e 4. Versículos 3 y 4. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Assim como nos escolheu nele, antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele. Según nos escogió en Él, antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Vamos agora à ênfase do verso 9. Vamos ahora al énfasis del versículo 9. Desvendando-nos o mistério da sua vontade, Dándonos a conocer el misterio de su voluntad, segundo o beneplácito que propusera em Cristo. según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo. Capítulo 3, verso 3. Capítulo 3, versículo 3. Pois segundo uma revelação me foi dado conhecer o mistério, conforme escrevi há pouco resumidamente. Que por revelación me fue declarado el misterio, como antes lo he escrito brevemente. Vamos observar essa ênfase dupla aqui. Vamos a observar este doble énfasis aquí. No verso 9 do capítulo 1, desvendando-nos o mistério de sua vontade. En el versículo 9 del capítulo 1, dándonos a conocer el misterio de su voluntad. Ou seja, tirando o véu, revelando. O sea, sacando el velo, revelando. E também no capítulo 3, verso 3. Y también el capítulo 3, versículo 3. Segundo uma revelação me foi dado conhecer o mistério. Que por revelación me fue declarado el misterio. Ainda no versículo 9 do capítulo 3. Gracias. Ahora el versículo 9 del capítulo 3. E manifestar qual seja a dispensação do mistério. Y declarar a todos cuál sea la dispensación del misterio. Então vá anotando aqui esses dois elementos juntos. Entonces vaya anotando aquí estos dos elementos juntos. A palavra mistério, La palabra misterio, tão importante nessa epístola, tan importante en esta epístola, que simplesmente significa segredo. que simplemente significa un secreto, Mistério. misterio. Você viu então, recordando, que ela apareceu no capítulo 1, verso 9, Usted entonces vio que aparece en el capítulo 1, versículo 9, revelando, dando a conhecer o mistério, dándonos a conocer el misterio o segredo. o secreto. Também vimos no capítulo 3, verso 3, También vimos el capítulo 3, versículo 3, me foi dado conhecer o mistério. que por revelación me fue dado a conocer o declarado el misterio. De novo, no versículo 9 do capítulo 3, De nuevo el versículo 9 del capítulo 3, qual seja a dispensação do mistério. cuál sea la dispensación del misterio. Mais uma vez no capítulo 5, verso 32, Una vez más el capítulo 5, versículo 32, grande é este mistério, grande es este misterio. mas eu me refiro a Cristo e à Pero igreja. yo hablo esto respecto a Cristo y a la iglesia. Este é o segredo. Este es el secreto. Cristo e a igreja. Cristo y la iglesia. E há ainda mais uma menção. Y todavía una mención más. Capítulo 6, verso 19. Capítulo 6, versículo 19. Para que me seja dada no abrir da minha boca a palavra para com intrepidez fazer conhecido o mistério do Y Evangelho. para mí, a fin de que abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del Evangelio. Então não há nenhuma dúvida sobre qual é o assunto da epístola aos Efésios. Entonces no hay ninguna duda de cuál es el asunto de la epístola a los A Efesios. epístola aos Efésios é o desvendar desse mistério guardado em silêncio nos tempos eternos. La epístola a los Efesios es la revelación o el dar a conocer este misterio guardado desde los siglos eternos. Olha o paralelo que Paulo faz entre o capítulo 3, verso 9, Mire el paralelo que hace Pablo entre el capítulo 3, versículo 9, e um verso de Romanos 16 que leremos daqui a pouco. y un
Texto que vamos a leer en Romanos 16. Vamos de novo a Efésios 3:9. Vamos de nuevo a Efesios 3:9. Manifestar, ou seja, revelar, qual seja a dispensação do mistério. Y de aclarar, o sea, revelar cuál sea la dispensación del misterio. E observe essa frase aqui. Y observe esta frase aquí. Desde os séculos, oculto em Deus. Escondido desde los siglos en Dios. Escondido onde? ¿Dónde está escondido? Onde está esse segredo escondido? ¿Dónde está escondido ese secreto? Em Deus. En Dios. Desde quando? ¿Desde cuándo? Desde os séculos. Desde los siglos. É uma expressão de Paulo para se referir a essa eternidade passada, digamos assim. Es una expresión que Pablo usa para referirse, por decir así, a esa eternidad pasada. A eternidade que é antes de todas as coisas. La eternidad que era antes de todas las cosas. A eternidade em Deus. La eternidad en Dios. Porque só Deus é eterno. Porque solo Dios es eterno. Então ele cria o tempo e o espaço. Entonces Él creó el tiempo y el espacio. A eternidade está nele. La eternidad está en Él. Ele é o eterno Deus. Él es el Dios eterno. Então, desde os séculos, Entonces, desde los siglos, havia um segredo, había un secreto, um mistério, que estava escondido ou oculto em Deus. estaba escondido o oculto en Dios. E aqui nós temos um elo muito Y importante. aquí tenemos una conexión muy importante. Cada palavra da Escritura é importante. Cada palabra de la Escritura es importante. É dito que esse Deus criou todas as coisas. Se dice que ese Dios creó todas las cosas. Por que Paulo faz essa inferência aqui? ¿Por qué Pablo hace esta inferencia aquí? Todas as coisas foram criadas, então, para que o segredo fosse revelado. Todas las cosas entonces fueron creadas para que el secreto fuese revelado. Não há sentido na criação em si mesma. No hay un sentido que la creación tenga en sí mismo. A razão da criação é a revelação do segredo oculto. La razón de ser de la creación es la revelación de este secreto oculto. Você vai encontrar a mesma coisa em Apocalipse capítulo 4. Usted va a encontrar lo mismo en Apocalipsis capítulo Vai 4. dizer que esse Deus que criou todas as Para coisas, decir que este Dios que creó todas las cosas, para essa revelação do seu Cristo. para la revelación de su Cristo. Agora vamos a Romanos 16. Ahora vamos a Romanos 16, Uma epístola que já estudamos juntos. una epístola que ya estudiamos juntos. Olhe como Paulo encerra essa epístola maravilhosa. Mire cómo Pablo termina esta epístola maravillosa. E de novo ele usa a palavra mysterion, Y nuevamente usa la palabra misterio, um segredo. un secreto. Romanos 16:25. Romanos 16, 25. Ele adora ao Senhor ao final dessa epístola tão maravilhosa. Él adora al Señor al final de esta epístola tan maravillosa. E ele diz: ora, aquele que é poderoso para vos confirmar segundo o meu evangelho. Y él dice, y al que puede confirmaros según mi evangelio. E o que é o evangelho? ¿Y qué es el evangelio? A pregação de Jesus Cristo. La predicación de Jesucristo. Isso é o evangelho. Ese es el O evangelio. evangelho é Cristo. El evangelio es Cristo. Pregar o evangelho é manifestar as riquezas de Cristo. Predicar el evangelio es manifestar las riquezas de Cristo. E esse evangelho, que é a pregação de Cristo, Y ese evangelio que es la predicación de Cristo, ele é segundo ou conforme a revelação do mistério. él es según o conforme a la revelación del misterio. Vamos parar aqui um minuto. Vamos a parar aquí un O momento. que esse versículo está dizendo? ¿Qué dice este versículo? Que o conteúdo do evangelho é Jesus Cristo. El contenido del evangelio es Jesucristo. E pregar o evangelho Y predicar el é evangelio manifestar as riquezas de Jesus es Cristo. manifestar las riquezas de Jesucristo. Ou seja, O sea, manifestar o segredo oculto. manifestar el secreto oculto. Desde quando? ¿Desde cuándo? Olha o final desse verso. Mire el final de este versículo. O segredo ou o mistério guardado em silêncio nos tempos eternos. El secreto o el misterio que se ha mantenido oculto en silencio desde los tiempos eternos. É uma expressão exatamente paralela a Efésios 3:9. Es una expresión exactamente paralela a Efesios 3:9. Desde os séculos oculto em Deus. Escondido desde los siglos en Dios. E aqui em Romanos, Y aquí en Romanos, guardado em silêncio nos tempos eternos. guardado en silencio desde los tiempos eternos. Que maravilha, meus amados irmãos. Qué maravilla, amados O hermanos. silêncio de Deus El silencio de Dios guardava um tesouro. guardaba un tesoro. E esse tesouro é o seu próprio filho.
Y ese tesoro es su propio Hijo. Esse é o tesouro de Deus. Ese es el tesoro de Dios. Esse é o tesouro do Evangelho. Esse es el tesoro del Evangelio. Essa é a riqueza de Deus. Esa es la riqueza de Dios. Ele não tem riqueza maior. Él no tiene una A riqueza mayor. riqueza de Deus, o Pai, é o seu Filho. La riqueza de Dios el Padre es su Hijo. Esse é o meu Filho amado. Este es mi Hijo amado. E nele eu tenho todo o meu contentamento. Y en Él tengo todo mi contentamiento. Esse é o Evangelho. Ese es el Evangelio. Não é um conjunto de doutrinas, No es un conjunto de doctrinas. nem mesmo um conjunto de ensinamentos, Ni es un conjunto de enseñanzas. e nem mesmo apenas um conjunto de ensinamentos inspirados. Y ni siquiera es un conjunto de enseñanzas inspiradas. Não apenas isso. No es solo eso. O Evangelho é uma pessoa. El Evangelio es una É persona. o segredo de Deus. Es el secreto de Dios. É o tesouro de Deus. Es el tesoro de Dios. Sabe, meus amados irmãos, ¿Saben, amados hermanos? mesmo usando uma figura bem metafórica e antropomórfica, Incluso son una figura bien metafórica y antropomórfica. Deus, o Pai, soube guardar silêncio Dios el Padre supo guardar silencio por séculos e séculos e séculos. por siglos y siglos y siglos. Nos séculos eternos, En los siglos eternos, Deus não abriu a sua boca. Dios no abrió su boca. Então ele criou o homem, Entonces creó al hombre a sua imagem e a sua semelhança, a su imagen y a su semejanza, para que o segredo começasse a ser revelado. para que el secreto comenzara a ser revelado. Ele cria o homem à imagem e semelhança do seu filho, Él creó al hombre a imagen y semejanza de su Hijo, porque Cristo é o primogênito porque Cristo es el de primogénito toda a criação. de toda la creación. Primogênito entre muitos irmãos, Primogénito entre muchos hermanos. primogênito dentre os mortos. Primogénito de entre los muertos. Ele é como o molde de Deus. Él es como si fuese el molde de Dios. Então ele cria o homem à sua imagem e à sua semelhança, Entonces Él creó al hombre a su imagen y a su semejanza, para que o segredo começasse a ser para que el revelado. secreto comenzase a revelarse. Mas o que aconteceu? Pero ¿qué sucedió? O homem caiu, El hombre cayó. mas Deus não tem um plano B. Pero Dios no tiene un plan B. Ele só tem um plano A. Él solo tiene un plan A. Então, na presciência de Deus, Entonces, en la presencia de Dios, ele conhecia o assunto da queda. Él conocía el asunto de la caída. Mas então o que ele faria? Entonces, ¿qué haría? Onde abundou pecado, Donde abundó el pecado, superabundaria a graça. sobreabundaría la gracia. A graça e a verdade viriam por meio de Jesus La Cristo. gracia y la verdad vendrían por medio de Jesucristo. Então houve, digamos, um lapso, Entonces hubo, digamos así, un lapso, um ínterim, un interim entre a queda de Adão entre la caída de Adán e a revelação de Jesus Cristo, o Verbo encarnado. y la revelación de Jesucristo, el Verbo encarnado. E o que Deus, o Pai, fez nesse período? ¿Y qué hizo Dios el Padre en ese periodo? Vamos recordar o que o autor de Hebreus diz. Vamos a recordar lo que dice el autor de Havendo Hebreos. Deus outrora falado muitas vezes. Habiendo Dios hablado en otro tiempo de muchas veces. Então aquele Deus que guardava silêncio Entonces ese Dios que guardaba e silencio começou a falar quando ele criou o homem. y comenzó a hablar cuando creó al hombre. Então o homem caiu, Entonces el hombre cayó, mas ele vai continuar falando. pero él va a continuar hablando. Só que ele vai falar de modo provisório Solo que él va a hablar de una manera provisoria e também de um modo y fragmentário, también de una manera fragmentaria, em partes, en partes, um pouco aqui e um pouco un ali. poco aquí y un poco E allí. ele vai falando, Y él va a hablar desde aquele animal que foi imolado no Éden desde ese animal que fue inmolado en el Edén para cobrir a nudez de Adão e sua esposa. para cubrir la desnudez de Adán y su esposa. Deus já estava falando. Dios ya estaba hablando E falou no Cordeiro Pascal, y habló en el Cordero Pascual e falou no sangue nas portas, y habló de la sangre en las puertas e no cordeiro que era comido nas casas, y en el cordero que era comido en las e casas, o maná que desceu do céu, el maná que descendió del e cielo, etc. y etcétera, etcétera. Até que um dia João Batista pôde como que apontar o seu dedo Y hasta que un día Juan el Bautista apuntó con su dedo e disse: Eis o Cordeiro de Deus. y dijo, he aquí el Cordero de Dios, A revelação plena do que Deus é. la plena revelación de lo que Dios es. Quando esse cordeiro entra no Jordão Cuando ese Cordero entró en el e Jordán o céu se abre, y los cielos se abrieron, o que nós entendemos? ¿qué entendemos? Que agora, para o homem Jesus Que ahora para el hombre Jesús e para todos os que estiverem em união viva pela fé com Ele, y para todos los que estuviesen en una unión viva por la fe con Él, eles teriam nele um céu aberto.
ellos tendrían en Él un cielo abierto. Não mais um falar provisório, No más un hablar provisorio, mas um falar definitivo. pero un hablar definitivo. Falou muitas vezes aos pais pelos profetas, Habló muchas veces a los padres por los profetas, aqui e ali, aquí y allí, mas agora nos falou em um filho, pero ahora nos ha hablado en el Hijo, porque ele é o herdeiro de todas as coisas. porque Él es el heredero de todas las cosas. Por ele, Deus fez o universo. Y por medio de Él, Dios hizo el universo. Ele é o resplendor da glória. Y Él es el resplandor de su gloria. E ainda mais, Y todavía más, é a expressão exata do ser de Deus. es la expresión exacta del ser de Dios. Então ele é o falar definitivo. Entonces, Él es el hablar definitivo. Jesus Cristo não é um falar provisório, Jesucristo no es un hablar provisorio, é um falar definitivo, es un hablar definitivo, é um falar completo, es un hablar completo, porque nele os céus foram abertos. porque en Él los cielos fueron abiertos. Então a maravilhosa revelação da redenção nos é dada. Entonces nos es dada una maravillosa revelación de la redención. E já vamos entrar no capítulo 1 sobre o que recebemos nesse amado. Y vamos a entrar en el capítulo 1 sobre lo que recibimos en ese amado. Porque nele nós temos a revelação final de Deus, Porque en Él tenemos la revelación final de Dios, definitiva, definitiva, completa. completa. Então, o que é que possuem aqueles que estão em união viva com Ele? Entonces, ¿qué es aquello que poseen los que están en una unión viva con Él? Então, nós chegamos ao capítulo 1. Entonces llegamos al capítulo 1. O que Paulo faz nesse capítulo 1, inspirado pelo Espírito Santo? ¿Qué hace Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, en este capítulo 1? Olhe para sua Bíblia com atenção Mire a su Biblia con atención e veja a combinação daquilo que falamos no início. y mire la combinación de lo que hablamos al principio. Todos os estudiosos, unanimemente, Todos los estudiosos, unánimemente, eles vão nos dizer que desde o verso 3 do capítulo 1 até o verso 14, nos van a decir que desde el versículo 3 hasta el 14 nós temos uma doxologia. tenemos una doxología. O que é doxologia? ¿Qué es una doxología? É simplesmente adoração. Es simplemente adoración. Nós temos todos esses versos como um fluir de adoração do coração do apóstolo. Tenemos todos estos versículos como el fluir de la adoración del corazón del apóstol. Então podemos assim dizer: Entonces podemos decir así. quem era Paulo? ¿Quién era Pablo? Era um mestre que ensinava sobre os seus joelhos. Era un maestro que enseñaba sobre sus rodillas. Sabe, amados irmãos, ¿Sabe, amados hermanos? como nós carecemos de tais mestres nos nossos dias. ¿Cuánto necesitamos de maestros como esos en estos Não días? mestres para as nossas cabeças. Não mestres para as nossas cabeças, No simplesmente. maestros simplemente para nuestra cabeza, Mas mestres que ensinam sobre os seus joelhos. pero maestros que enseñan sobre sus rodillas. E esse era o apóstolo Paulo. Y ese era el apóstol Pablo. Então ele escreve do verso 3 ao 14, Entonces él escribe del versículo 3 al 14, um longo texto. un largo texto, E ele não consegue se conter. y él no consigue contenerse. Graças a Deus, porque a palavra de Deus não é apenas a palavra do Espírito Santo, Gracias a Dios porque la palabra de Dios no es solo la palabra del Espíritu Santo, mas é a palavra do Espírito Santo por meio de homens inspirados. sino la palabra del Espíritu Santo por medio de hombres inspirados. Então aqui nós estamos vendo um vaso chamado Paulo. Y aquí estamos viendo un vaso llamado Pablo, Aquele que sabe que em si mesmo é o maior dos pecadores, aquel que sabe que en sí mismo es el mayor de los pecadores, mas que foi chamado, pero que foi que chamado, fue llamado, santificado, santificado, equipado, equipado, preparado preparado para que fosse o servo que foi. para ser el siervo que fue. Então agora ele está preso em Roma, Ahora él entonces está preso en Roma, naquela casa que ele mesmo alugou, en esa casa que él mismo alquiló, e está escrevendo a que é certamente a sua epístola mais elevada. y está escribiendo la que ciertamente es su epístola más elevada. Ele está confinado quanto ao seu corpo, En cuanto a su cuerpo, él está confinado, mas quanto ao seu espírito, pero en cuanto a su espíritu, ele está nas alturas mais elevadas, él está en las alturas más elevadas, porque ele está falando do segredo, do mistério. porque él está hablando del secreto, del misterio. Então não há nenhum ponto final dos versos 3 ao 14. Entonces no hay ningún punto final desde los versículos 3 al 14. Paulo está irrompendo em adoração. Pablo está irrumpiendo en adoración. Quando ele usa essa palavra bendito Deus e Pai, Cuando él usa esa palabra, bendito el Dios y o Padre, que essa palavra ¿qué significa? significa esa palabra? Ele está dizendo, abençoado Deus. Él
está diciendo bendito sea Dios. Bendito é o nosso Deus. Bendito es nuestro Dios. Ele é o Deus e Pai do nosso Senhor Él Jesus es el Cristo. Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Então ele vai usar uma palavra central aqui no verso 6. Entonces Él va a usar una palabra central aquí en el versículo 6. Para louvor da glória da sua graça que ele nos concedeu gratuitamente no amado. Para la alabanza de la gloria de su gracia que Él nos concedió gratuitamente en el amado. Esse verso 6 é o verso chave dessa doxologia. Este versículo 6 es el versículo clave en esta doxología. Então veja aí, Entonces ve ahí, o coração de Paulo está transbordando. el corazón de Pablo está desbordando. Bendito Deus e Pai. Bendito el Dios y E Padre. em toda essa doxologia ou adoração, En toda esta doxología o o adoración, que ele tem a nos dizer? ¿qué tiene que decirnos? Já que ele está escrevendo uma carta para as igrejas, Ya que está escribiendo una carta a las iglesias. provavelmente uma carta circular para ser lida entre as igrejas, Probablemente era una carta circular para ser leída entre las iglesias. não apenas aos Efésios, No solo a los efesios, mas uma carta circular. pero una carta circular. Então ele vai dizer que esse bendito Deus e Pai, Entonces él va a decir que este bendito Dios y Padre, ele tem um filho amado. él tiene un hijo amado. É o seu filho amado em quem ele se compraz. Es su hijo amado en quien se complace. Agora, no amado. Ahora, en él amado. Todos os que estão unidos ao amado pela fé. Todos aquellos que están unidos al amado por la fe. Por isso ele vai usar a expressão em Cristo Por eso va a usar esta expresión, en Cristo. e também a expressão Y nele. también esa expresión, en él. Ouça isso com atenção. Escuche esto con O atención. capítulo 1 tem 23 versículos. El capítulo 1 tiene 23 versículos. Ele usa mais vezes a palavra em Cristo ou nele Él usa más veces la palabra en Cristo o en él do que os 23 versículos. que los 23 versículos. Mais de 23 vezes. Más de 23 veces Em 23 versículos. en 23 versículos. Ele usa a expressão em Cristo Él usa la expresión en Cristo ou nele. o en él. Veja a importância disso. Vea la importancia de esto. Ou seja, a mente de Paulo, especialmente nesse capítulo 1, O sea que la mente de Pablo, especialmente en este capítulo 1, ela está dominada por um pensamento. está dominada por un pensamiento. Qual é o pensamento? ¿Cuál es el pensamiento? O amado, El amado, com um A maiúsculo, con A mayúscula, o nosso Senhor Jesus, nuestro Señor Jesús, o bendito Deus e Pai, el bendito Dios y Padre, abençoou-nos, nos abençoou, nos bendijo no amado, en el amado com toda sorte de bênção espiritual. con toda suerte de bendición Então, espiritual. em Cristo, Entonces, en Cristo ou nele, o en Él, nós somos benditos. nosotros somos benditos. Então a palavra-chave aqui é amado, no versículo 6. Entonces, la palabra clave aquí en el versículo 6 es amado. Agora, o que é que Paulo descreve pelo Espírito que nós obtivemos em união com o amado? Ahora, ¿qué es lo que Pablo describe por el Espíritu que nosotros obtuvimos en nuestra unión con el amado? Então vamos passar por isso, e esse é nosso encargo central nessa manhã, Entonces vamos a repasar esto y este será nuestro encargo central esta mañana, nesse primeiro período. en este primer periodo. As primeiras duas bênçãos são colocadas juntas. Las primeras dos bendiciones están puestas juntas. Então olhe com atenção. Entonces mire con atención. Verso 4. Versículo 4. Deus, que está implícito aqui, nos escolheu nele. Dios, que está implícito aquí, nos escogió en Él. Nós só podemos chamar essa bênção de eleição. Nosotros solo podemos llamar esta bendición como elección. Agora nós vamos tomar um cuidado aqui. Ahora vamos a ser cuidadosos. aquí. Todas as vezes que ouvimos essa palavra eleição, Toda vez que oímos esta palabra elección, e a próxima também, que é usada no verso 5, y la próxima que también se usa en el versículo 5, em amor nos predestinou para ele. habiéndonos predestinado en amor. Eleição e predestinação. Elección y predestinación. Você sabe muito bem que esses temas são complexos. Usted sabe muy bien que estos son temas complejos. E todas as vezes que ouvimos essas palavras, nós temos os dardos da direita e os dardos da esquerda. Y toda vez que oímos estas palabras tenemos dardos de la derecha y dardos de la izquierda. Como será que Deus nos escolheu?
¿Cómo será que Dios nos escogió? Será que ele escolheu algum e preteriu outros? ¿Será que Dios escogió a unos y rechazó a otros? Será que ele predestinou alguns para o céu e predestinou outros para o ¿Y inferno? será que Él predestinó a unos para el cielo y otros para el infierno? Então há muito mais perguntas do que respostas. Entonces hay muchas más preguntas que respuestas. Mas quais são as respostas que Pero nós ¿cuáles temos? son las respuestas que tenemos? Ele nos amou. Él nos amó. Ele reservou essas coisas de sábios e entendidos Y Él escondió estas cosas de los sabios y los e entendidos revelou a y pequeninos, las reveló a los que niños, somos nós. que somos nosotros. Não há entre nós aqui, penso eu, nenhum sábio desse século, No hay aquí entre nosotros, pienso, ningún sabio de este nenhum siglo, poderoso, ningún poderoso, nenhum de nobre nascimento, ninguno de nacimiento noble, mas ele escolheu coisas fracas, pero Él escogió las cosas débiles, escolheu coisas pobres, las cosas pobres, escolheu coisas que não são. las cosas que no son. Ele escolheu, é a palavra. Él escogió, es la palabra. Eleição. Elección. Se nós perguntarmos, Senhor, mas por que o Senhor me elegeu? Y ahora usted se pregunta, ¿por qué, Señor, me escogiste? Essa seria uma boa resposta. Esa es una buena É respuesta. porque nós somos pobres. Es porque somos pobres, É porque somos fracos. es porque somos É débiles, porque nada somos. es porque somos nada. Ele nos escolheu. Él nos escogió, Porque Ele assim quis. porque Él quiso, Ele nos amou. Él nos amó, Ele nos conheceu antes da fundação. Él do nos mundo. conoció antes de la fundación Ele del nos mundo. escolheu pela graça. Él nos escogió por la gracia. Até onde sua presciência atuou aí, nós não sabemos. ¿Hasta dónde actúa allí su presencia? No lo sabemos, Mas nós sabemos que nós fomos eleitos segundo a sua graça. pero sabemos que fuimos escogidos según su Porque gracia. não havia outra maneira de nós sermos eleitos. Porque no había otra manera de que fuésemos Nós escogidos. nem mesmo havíamos nascido. Ni siquiera habíamos nacido. Então eu queria citar, mesmo que brevemente, algo para você. Entonces quería citar incluso brevemente algo para ustedes. Claro que você não é obrigado a concordar com nada. Claro, usted no está obligado a concordar con nada. Mas escute aqui o que o amado irmão Austin Sparks escreveu sobre eleição. Pero mire lo que el amado hermano Austin Sparks escribió aquí sobre la elección. Parece tão equilibrado. Parece tan equilibrado. E aqui não há dardos da direita e nem dardos da Aquí esquerda. no hay dardos de la derecha ni dardos de la izquierda. E muito menos especulação. Y mucho menos especulación. E nem mesmo dogmatismo. Y ni siquiera dogmatismos. Quão perigoso isso é. ¿Cuán peligroso es esto? Colocarmos esse assunto da eleição e predestinação em caixas teológicas. Colocar este asunto de la elección y la predestinación en cajas E teológicas. tentarmos explicar o que nós, na verdade, não conseguimos explicar. Y intentar explicar lo que en verdad no conseguimos explicar. Faz parte dos mistérios de Deus. Es una parte de los misterios de Dios. Então, olha o que Sparks escreveu. Entonces, escuche lo que escribió Sparks. Deixando de lado todas as teorias da eleição, Dejando de lado todas las teorías de la elección, vamos nos regozijar no fato de que Deus eternamente determinou vamos a regocijarnos en el hecho de que Dios eternamente determinó que haveria uma assembleia de santos por Ele escolhidos. que habría una asamblea o reunión de santos escogidos por Él. Assim como Cristo também é o escolhido e o enviado de Deus. Así como también Cristo es el escogido o enviado de Dios. E que tal eleição, Y que tal elección, escute bem, tal eleição está diretamente relacionada ao seu propósito eterno. escuche bien, tal elección está directamente relacionada con su propósito eterno. Então parece que a primeira coisa importante é não ligarmos a eleição como sendo eleito para o céu ou sendo eleito para o Entonces inferno. parece que lo primero aquí es no relacionar la elección como ser escogidos para el cielo o escogidos para el infierno. Porque a eleição de Deus tem a ver com a predestinação. Porque la elección de Dios tiene que ver con la predestinación. Você vê aí em Efésios as duas palavras juntas. Usted puede ver que en Efesios estas dos palabras están juntas. Aos que ele escolheu, ele também os predestinou em amor. A los que antes escogió, también los predestinó en amor. E predestinou para o quê? ¿Y predestinó para qué? Para serem conformes à imagem do seu Filho. Los predestinó para ser hechos conformes a la imagen de su Como Hijo, ele diz em Romanos 8. como dice en Romanos 12. Então ele continua assim. Entonces continúa así. A eleição está relacionada ao propósito eterno de Deus. La elección está relacionada con el propósito eterno de Dios E não primariamente à salvação.
y no principalmente a la salvación. Você viu o equilíbrio dele aqui? Usted ve el equilibrio de él aquí. A eleição relacionada ao propósito eterno de Deus. La elección relacionada con el propósito eterno de Dios. E não sobre quem será salvo ou quem não será Y salvo. no sobre quién será salvo o quién no será salvo. Nós não conseguimos penetrar nesse Nosotros mistério. no conseguimos entrar en ese misterio. Nunca conseguiremos. Nunca lo conseguiremos. Quem sabe um dia quando estivermos diante do Senhor, Quién sabe un día cuando estemos delante del Señor. como já disse um certo irmão, Como ya dijo cierto hermano, quando o evangelho é pregado, cuando se predica el Evangelio, ele apresenta um céu Él presenta un cielo onde há um versículo escrito na porta. donde hay un versículo escrito en la E puerta todas as pessoas poderão ler, y todas las personas lo pueden leer indiscriminadamente. indiscriminadamente, Porque Deus não faz acepção de pessoas. porque Dios no hace acepción de personas. Então qual é esse versículo? Entonces, ¿cuál es ese versículo? Quem tem sede, venha a mim e beba. El que tiene sed, venga a mí y beba. Quem quiser, darei de graça da água da vida. Y el que quisiera, daré de beber gratuitamente del agua de la vida. Quem quiser, El que quiera, estendido a todos. extendido a todos. Mas quando alguém recebe o evangelho, Pero cuando alguien recibe el Evangelio, então digamos, entra por essa porta, y entonces digamos, entra por esa puerta, então ele vai ver um outro versículo do lado de dentro da porta. entonces va a haber escrito otro versículo por dentro de la puerta, Não poderia ser lido do lado de fora, que no podía ser leído desde afuera, apenas do lado de dentro. solo desde adentro. E o que está escrito por dentro? ¿Y qué está escrito por dentro? Deus os escolheu antes da fundação. Dios nos escogió antes de la fundación del mundo. Bendita verdade. Bendita verdad. Que coisa maravilhosa. Qué cosa maravillosa. Sim, Ele nos escolheu. Sí, Él nos escogió, Mas de alguma maneira, pero de alguna manera, quando a revelação do Senhor veio a nós, cuando la revelación del Señor vino a nosotros, pela graça de Deus, por la gracia de Dios, nós pudemos responder a este chamado. pudimos responder a ese llamamiento. Sim, pela graça. Sí, por la gracia, Mas houve algo de resposta. pero hubo una respuesta. Não podemos eliminar isso, No podemos eliminar eso, porque somos seres responsáveis. porque somos seres E responsables assim Deus nos trata. y así Dios nos trata. Então, que maravilhosa verdade. Entonces, qué verdad maravillosa, Tão obscura para o nosso entendimento, tan oscura para nuestro mas entendimiento, tão preciosa para os nossos pero corações. tan preciosa para nuestros corazones. Quem quiser, venha, de graça. El que quiera venir, venga de gracia, Mas Ele escolheu-nos em Cristo Pero antes da fundação do mundo. pero Él nos escogió en Cristo antes de la fundación del mundo. Então ele conclui o seu texto assim: Y entonces, Justin Sparks concluye así su texto. Deus sabe quais serão as reações finais das pessoas quando Ele se apresentar a elas. Dios sabe cuáles serán las reacciones finales de las personas cuando Él se presenta a ellas, Porque elas são responsáveis. porque son responsables. E de acordo com o seu pré-conhecimento, Ele predestina para o seu Y propósito. de acuerdo a su preconocimiento, Él las predestina para su propósito. E finalmente ele diz assim: Y finalmente dice así, Mas Deus nunca disse a qualquer pessoa não salva que ela é predestinada. pero Dios nunca le dice a ninguna persona no salva que ella está predestinada. O que é dito para uma pessoa não salva? ¿Qué se le dice a una persona no salva? Quem quiser, venha e beba. El que quiera venir, venga Quem y tem beba. sede, venha a mim. El e que beba. tenga sed, venga a mí A y beba. resposta é sua, a responsabilidade é La sua. respuesta es suya, la responsabilidad es suya. Então ele conclui assim: Entonces concluye así, Deus apenas chama. Dios solo llama. E a última frase: Y la última frase, o que é a igreja então? ¿y qué es la iglesia entonces? A igreja é a companhia de pessoas que foram chamadas e obedeceram. La iglesia es la compañía de personas que fueron llamadas y obedecieron. E não é assim a igreja? ¿Y no es eso la iglesia? Por isso a Bíblia liga fé à obediência. Por eso la Biblia une la fe con la O obediencia. que é crer? ¿Qué es creer? É obedecer. Es obedecer. Obediência da fé. La obediencia de la fe. Paulo usa essa expressão. Pablo usa esa expresión. Então, graças a Deus por isso. Entonces, gracias a Dios por esto. Vamos seguir para o próximo tópico. Vamos a seguir para el próximo tópico. Depois da eleição e da predestinação, o que nós temos? Después de la elección y la predestinación que tenemos Temos a redenção. la redención. E aqui não precisamos entrar em detalhes. Y aquí no necesitamos entrar en Se detalles. refere àquela compra, pagando-se um preço de uma mercadoria ou até mesmo de um escravo lá no mercado. Se refería originalmente a la compra de una mercadería o un esclavo en el mercado pagando un precio. Redimir.
redimir. Nele, no amado, nós fomos comprados. En Él, en el amado, fuimos comprados. Aos Coríntios ele vai dizer, fostes comprados por preço. A los corintios Él les dice, fuisteis comprados por precio. Então agora glorifiquem a Deus no vosso corpo. Entonces ahora glorifiquen a Dios en su cuerpo. Isso é redenção. Eso es redención. Verso 7. Versículo 7. O que temos no verso 9? ¿Qué tenemos en el versículo 9? Terceira ou quarta bênção. Tercera o cuarta bendición. Então vamos lá de novo. Entonces vamos ahí de nuevo. Eleição em Cristo. Elección en Cristo. Predestinação em amor em Cristo. Predestinación en amor en Cristo. Redenção em Cristo. Redención en Cristo. E agora no verso 9 temos revelação desse segredo oculto em Cristo. Ahora en el versículo 9 tenemos la revelación de ese secreto oculto en Cristo. Todas essas bênçãos espirituais estão no amado, em Cristo. Todas esas bendiciones espirituales están en el amado, en Cristo. E o que ele tem a dizer a respeito da revelação? ¿Y qué tiene que decirnos Pablo respecto a la revelación? Verso 9. Versículo 9. Ele desvendou o mistério da sua vontade. Versículo 9. Él nos dio a conocer el misterio de su voluntad. O final do verso 11 fala sobre o conselho da sua vontade. En el final del versículo 11 nos habla del consejo de su voluntad. Meus irmãos, que texto maravilhoso dos versos 3 ao 14. Hermanos, qué texto maravilloso desde el versículo 3 al 14. Imagine isso, o conselho da sua vontade. Imagine eso, el consejo de su voluntad. Então, talvez a melhor maneira de explicar isso Tal vez la mejor manera de explicar esto é que Deus o Pai, Deus o Filho, Deus o Espírito Santo, es que Dios el Padre, Dios el Hijo, Dios el Espíritu Santo, eles estavam em um conselho. ellos estaban en un consejo. Alguns chamam de o conselho eterno da Trindade. Algunos lo llaman el consejo eterno de la Trinidad. E basicamente o que aconteceu nesse Y conselho? básicamente, ¿qué ocurrió en ese consejo? O Pai eterno El Padre eterno planejou algo. planificó algo. E esse algo, claro, incluía a revelação do seu filho. Y ese algo claramente incluía la revelación de su Hijo. Porque o seu filho é o centro desse algo do Porque- que Deus planejou. Porque su Hijo es el centro de ese algo que Dios planificó. Então, Deus planejou algo em Cristo. Entonces Dios planificó algo en Cristo. Então, esse Cristo, esse Filho, se apresenta no conselho eterno da Trindade. Entonces el Hijo se presentó en el consejo eterno de la Trinidad. Para ser o quê? ¿Para ser qué? O revelador de Deus aos homens. El revelador de Dios a los Por hombres. isso, a expressão usada para ele como palavra é logos. Por eso la expresión que se usa respecto a él como palabra es O logos, que é logos? que es el logos. De maneira bem simples, é uma expressão. De una manera bien simple es una expresión. Então, Cristo, o amado, é o logos de Deus. Entonces Cristo el amado es el logos de A Dios. expressa imagem do Deus invisível. La imagen expresa del Dios invisible. Agora inclui algo mais do que revelação. Ahora incluye algo más que revelación. O Cordeiro se apresentou como o Redentor. El Cordero se presentó como el Redentor. Porque no plano eterno de Deus, Porque en el plan eterno de Dios, sem dúvida, ele previu a queda. sin duda, él previó la caída. Então, o Filho se apresenta como Redentor, Entonces el Hijo se presentó como el Redentor ou como Cordeiro. o como Cordero. Como nós sabemos? ¿Cómo lo sabemos? Pedro vai dizer na sua epístola que esse sangue de Cristo foi conhecido antes dos tempos eternos. Pedro nos dice en su carta que la sangre de Cristo fue conocida antes de los tiempos eternos. E João, no Apocalipse 13, vai nos dizer que esse Cordeiro era conhecido desde a fundação do mundo. Y Juan en el capítulo 13 de Apocalipsis nos dice que el Cordero fue conocido desde la fundación del mundo. Então o Cordeiro se apresenta não apenas, o Cordeiro é não apenas o revelador, Entonces el Cordero no es solo el revelador, mas ele se apresenta como o Redentor, pero Él se presenta como Redentor, o Cordeiro. el Cordero. Então nele esse mistério foi desvendado. Entonces en Él se dio a conocer este É misterio. o mistério da sua vontade, Es el misterio de su voluntad. porque ele faz tudo segundo o conselho da sua própria Porque vontade. Él hace todo, Dios hace todo según el consejo de su voluntad. Você não acha essa frase também muito linda? ¿Usted no encuentra que también esta frase es muy linda? Deus não pediu sugestão a ninguém. Dios no pidió sugerencias a nadie, Por isso, porque a sua vontade é perfeita. porque su voluntad es perfecta. Paulo vai dizer em Romanos 11, quem foi o seu conselheiro?
Pablo nos dice en Romanos 11, ¿quién fue su consejero? Quem conheceu a mente do Senhor para instruí-lo? ¿Quién conoció la mente del Señor para Ou a instruirlo? profundidade da riqueza, O profundidad de las riquezas, tanto da sabedoria quanto do conhecimento de de la Deus. sabiduría y del conocimiento de Dios. Essa é mais uma doxologia. Esta es otra doxología más. Paulo nunca se preocupou em explicar para nós a eleição ou a predestinação. Pablo nunca se preocupó de explicarnos la predestinación o la elección. Quando ele entra naquele assunto tremendo da rejeição dos judeus Cuando em él Romanos entra en este asunto tremendo del rechazo de los judíos en Romanos e da inclusão dos gentios, y de la inclusión de los gentiles, outro mistério tremendo, otro misterio tremendo. como isso vai se consumar, ¿Cómo se va a consumar eso? como ele termina esse assunto em Romanos 11, ¿Cómo termina este asunto en Romanos 11? com, de novo, seus joelhos dobrados. Otra vez con sus rodillas dobladas. Ó a profundidade da riqueza. Oh, profundidad de las riquezas. Quem instruiu a mente do Senhor? ¿Quién instruyó la mente del Quem Señor? foi seu conselheiro? ¿Quién fue su consejero? Já que dele, por meio dele e para ele, são todas as coisas. Porque de Él, por medio de Él y para Él son todas las cosas. Mas então ele diz finalmente: Y finalmente dice, a ele, pois, a glória. a Él eternamente, pues sea la gloria, para o louvor da glória da sua graça. para alabanza de la gloria de su gracia. Então, essa seria a quarta bênção no amado. Entonces, esta sería la cuarta bendición en el amado. Vamos para a quinta, Vamos a la quinta, verso 11. versículo 11. Aqui nós temos herança nele. Aquí tenemos herencia en Él. Ou seja, nele, digo, no qual também fomos feitos herança. En Él, asimismo, tuvimos o fuimos hechos herencia. Veja que a tradução em espanhol deixa ainda mais clara a ideia do grego. Vea que la traducción al español deja aún más clara la idea del griego. Porque a ideia é em quem, ou seja, em Cristo, nós recebemos a nossa herança. Porque la idea es que en Cristo, en Él, nosotros recibimos nuestra herencia. A nossa herança está nele, Nuestra herencia está en Él, assim como ele é o herdeiro de Deus así como Él es el heredero de Dios e é o herdeiro de todas as coisas. y es el heredero de todas las cosas. Nele nós temos a nossa herança. En Él tenemos nuestra herencia. Então aqui está a quinta bênção. Entonces aquí está la quinta bendición. Herança, meus amados irmãos. Herencia, mis amados hermanos. Quão importante é esse assunto na palavra de Deus. Cuán importante es este asunto en la palabra Você se de Dios. lembra quando estudamos Colossenses? Usted recuerda cuando estudiamos Colosenses. Paulo disse que aqueles servos que forem fiéis, Pablo dice, aquellos siervos que sean fieles. e então aqui a fidelidade é tão Y importante. aquí la fidelidad es tan importante. Fidelidade à luz que temos alcançado da parte do Senhor. Fidelidad a la luz que hemos alcanzado de parte del Señor. Não é a luz que não temos, No es la luz que no tenemos, é a luz que já temos. es la luz que ya tenemos. Fidelidade à luz recebida. Fidelidad a la luz recibida. Então ele vai escrever aqui para esses servos fiéis. Y entonces él escribe que para estos siervos fieles, Ali está no contexto de escravos servindo ao seu patrão, ao y seu ahí el senhor. contexto es esclavos sirviendo a sus amos. Paulo vai dizer que eles devem ser então fiéis no seu serviço. Pablo nos va a decir entonces que ellos deben ser fieles a su servicio. Escute bem, Y escuche bien, para receberem a recompensa da herança. para recibir la recompensa de la herencia. Ou seja, O sea, não é algo simplesmente automático. no es algo que sea simplemente automático. Depende de nossa fidelidade. Depende de nuestra fidelidad. Recebermos recompensa da herança. Recibir la recompensa de la herencia. Ele, Cristo, é a nossa herança. Él, Cristo, es nuestra herencia. Mas a questão é, Pero la cuestión es, o quão fiéis nós temos sido ¿cuán fieles hemos sido para recebermos a recompensa da herança? para recibir la recompensa de la O herencia? exemplo de Esaú e Jacó não é claro. ¿No es claro el ejemplo de Saúl y Jacob? Podemos dizer que Esaú era o herdeiro primogênito. Podemos decir que Saúl era el heredero primogénito. Vamos usar a expressão de herdeiro de todas as coisas. Vamos a usar la expresión el heredero de todas las cosas. Mas quem amou essa herança de direito em Deus foi Jacó, Pero quien amó esa herencia de derecho en Dios fue Jacob, não foi Esaú. no fue Saúl. Esaú desprezou o direito de primogenitura. Esaú despreció el derecho de primogenitura. Então, queridos amados e amados irmãos, Entonces, amados y amadas hermanas, principalmente os irmãos jovens, então, principalmente los hermanos jóvenes entonces, não perca essa ênfase. no pierda este énfasis.
Sim, em Cristo nós temos herança. Sim. Ele é nossa herança. En Cristo tenemos herencia, Él es nuestra herencia. Mas há algo que depende de nós. Pero hay algo que depende de nosotros. Receber a recompensa da herança Recibir la recompensa de la herencia depende de nossa fidelidade. depende de nuestra fidelidad. Respondermos à luz alcançada. Que respondamos a la luz alcanzada. Paulo em Filipenses diz: andemos de acordo com o que já alcançamos. Pablo dice que andemos según lo que ya hemos alcanzado. Se perseverarmos, com ele reinaremos. Si perseveramos, reinaremos con Él. Então, essa é a questão da herança. Entonces, este es el asunto de la Vamos para a herencia. sexta bênção. Vamos a la sexta bendición. Selo do Espírito Santo. El sello del Espíritu Santo. E está aí no verso 13. Y está ahí en el versículo 13, Parte final do verso. la parte final del verso. Paulo diz que aqueles que creram no Evangelho, Pablo nos dice que aquellos que creyeron al e Evangelio, aqui ele está referindo especialmente aos gentios crentes, y ahí se refiere especialmente a los gentiles que han creído, então ele vai dizer: em quem também vós, y él va a decir, en quien también vosotros, quando ouvistes a palavra da verdade e o Evangelho da vossa salvação, habiendo oído la palabra de verdad del Evangelio de vuestra salvación, tendo então nele crido, y habiendo entonces creído en Él, e aqui temos essa bênção maravilhosa no amado. y aquí tenemos entonces esta bendición maravillosa en el amado. Todos os que creram em Cristo Todos los que creyeron en Cristo recebem um selo que tem uma tripla função: recibieron un sello que tiene una triple función, selados com o Espírito Santo da promessa. sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Então, qual é o sentido tríplice desse selo? Entonces, ¿cuál es el sentido triple de este sello? O primeiro El primero, é um selo de propriedade. es un sello de propiedad. Assim como até hoje, por exemplo, se marcam os animais no campo com aquele selo do proprietário. Así como hasta hoy se marcan los animales del campo con ese sello del propietario, esa marca del Ou propietario. qualquer outra propriedade. O cualquier otra propiedad. Então, que bênção maravilhosa para nós é sabermos que em união com Cristo nós fomos marcados, selados. Entonces, qué bendición maravillosa para nosotros saber que en unión con Cristo fuimos sellados, marcados. Marca de propriedade. Una marca de propiedad. Então nós temos essa expressão tão bonita aqui no verso 14. Y entonces tenemos esta expresión tan hermosa aquí en el versículo 14. O Espírito Santo é o penhor da nossa herança até o resgate da sua propriedade. Que el Espíritu Santo es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión o de su posesión adquirida. Possessão adquirida. Você viu essa expressão? Posesión adquirida, ¿vio esa expresión? Então, quando o Espírito Santo nos sela, o que está acontecendo? Entonces, ¿qué está ocurriendo cuando el Espíritu Santo nos sella? Primeiro, ele sela os que creram no Senhor Jesus, é claro. En primer lugar, Él sella a los que creyeron en el Señor Jesús. Então, esse selo com tríplice função tem esse primeiro elemento. Entonces, este sello con esta triple función tiene este primer elemento. O que Deus está dizendo é: essa é minha possessão adquirida. Lo que Dios está diciendo, esta es mi posesión adquirida E ninguém poderá nos arrebatar das suas mãos. y nadie nos puede arrebatar de su mano. Porque minhas ovelhas ouvem minha voz. Porque mis ovejas oyen mi voz. Elas me seguem e eu lhes dou a vida eterna. Y yo las conozco y me siguen y yo les doy vida eterna. Ninguém as arrebata de minha mão, porque das mãos do Pai ninguém pode Y, arrebatá-las. y nadie las arrebatará de mi mano porque nadie las puede arrebatar de la mano de mi Então, o Padre. primeiro sentido do selo, possessão. Entonces el primer sentido del sello es posesión. Nós somos possessão de Deus em Cristo Jesus. Nosotros somos posesión de Dios en Cristo. Quanta segurança. Cuánta seguridad. Você sabe que aquele livretozinho daquele irmão George Cutting, Sí, hay un pequeño folleto del hermano George Cutting que foi traduzido para mais de 70 idiomas. que fue traducido a más de 70 idiomas. E esse irmão chegou a visitar nosso irmão Watchman Nee no seu leito de morte. Y esse hermano George Cutting. visitó Sim, al hermano Watchman Nee en su lecho de muerte. sim, George Cutting. E ele disse assim, Y él dijo así. o Watchman Nee disse a ele, Fue al revés. El hermano Watchman Nee visitó al hermano George Cutting en su lecho de muerte. sim. Watchman Nee visitou George Cutting em seu leito de morte. Sí. Então, esse irmão, Watchman Nee tocava nas mãos de George Cutting Y entonces Watchman Nee tocaba las manos de George Cutting e disse a ele, y le dijo, sabe, irmão, sabe hermano, eu sou dele. yo soy de él. E alguns minutos depois, Y unos minutos después, ele tocava de novo a mão de Watchman Nee tomó de nuevo la mano de Watchman Nee e dizia, e sabe outra coisa, irmão? y sabe otra cosa, hermano, Ele também é meu. él también es mío.
Eu sou dele, yo soy suyo ele é meu. y Él es mío. Esse é o propósito da nossa redenção. Ese es el propósito de nuestra redención. Selo de propriedade. Un sello de propiedad. Então esse irmão George Cutten escreveu esse livreto. Y entonces este hermano George Cutten escribió este librito. E o nome do livreto é A Segurança, a Certeza e o Gozo da Salvação. Y el nombre del folleto es la seguridad, la certeza y el gozo de la salvación. Graças a Deus. Gracias a Dios. Selo de propriedade. Un sello de propiedad. O segundo aspecto do selo El segundo aspecto del sello é um selo que garante autenticidade. es un sello que garantiza autenticidad. Ou é um selo ratificador. O es un sello ratificador. O que é uma ratificação? ¿Qué es una ratificación? É uma estampa oficial. Es una estampa oficial. Quando uma proclamação, uma carta, qualquer documento, ele vai ser autenticado, Cuando una proclamación, una carta o cualquier documento tiene que ser autenticado, então ele recebe um selo de autenticidade. entonces recibe un sello de autenticidad. Ou seja, quem está declarando aquilo naquela proclamação, naquele decreto, O sea, quien está declarando esto en esta proclamación o decreto é garantido por aquele selo. está garantizado por ese sello. Um selo real, por Un exemplo. sello real, por ejemplo. Então, a segunda marca relacionada ao selo do Espírito é um selo de autenticidade. Entonces la segunda marca relacionada con el sello del Espíritu es un sello de autenticidad. Ele ratifica o quê? Él ratifica qué cosa? Que o nosso Senhor então disse: Tu és meu. Que nuestro Señor entonces dice, tú eres mío. E o terceiro aspecto do selo Y el tercer aspecto del sello é o selo protetor. es un sello protector. E aqui ele garante inviolabilidade. Y aquí Él garantiza inviolabilidad. Então, em primeiro lugar, possessão. Entonces, en primer lugar, posesión. E depois, Y autenticidade después, autenticidad ou o ratificação. ratificación. E em terceiro lugar, Y en inviolabilidade. tercer lugar, inviolabilidad. Você se lembra que quando o corpo do nosso Senhor foi depositado no túmulo romano, Si usted recuerda cuando el cuerpo de nuestro Señor fue túmulo de depositado José de Arimateia, en la tumba de José de Arimatea, ele foi selado com um selo romano. él fue sellado con un sello romano. Aquela pedra recebeu o selo. Sobre la piedra se colocó un sello. Para que esse selo? ¿Para qué era ese sello? Para que o túmulo fosse inviolável. Para que la tumba fuese inviolable. E uma escolta de soldados guardava aquele Y túmulo. una escolta de soldados guardaba esa tumba. E essa foi uma das evidências maravilhosas da ressurreição do nosso Senhor Y Jesus. esa fue una de las evidencias maravillosas de la resurrección Porque de nuestro aquela Señor. tumba era inviolável. Porque esa tumba era inviolable. Porque recebeu o selo romano Porque tenía un sello romano e uma escolta romana. y una escolta de soldados Então romanos. essa é a terceira finalidade do selo. Entonces esa era la tercera finalidad del sello. Guardar um tesouro. Guardar un tesoro. Você sabe que para o Império Romano, o corpo de Jesus era um tesouro? Usted sabe que para el Imperio Romano el cuerpo de Jesús era un tesoro. Eles tinham muito receio de que alguém roubasse aquele corpo. Ellos tenían mucho recelo de que alguien robara ese cuerpo. Então sairiam dizendo que Jesus ressuscitou. Entonces salieron diciendo que Jesús resucitó. Então eles selaram aquele túmulo Y por eso sellaron esa e tumba. puseram aquela escolta Y colocaron esa e escolta. guardaram aquele tesouro, Y guardaron ese tesoro. até que aquele tesouro tomou conta de si mesmo. Hasta que ese tesoro actuó por sí mismo. Deus, o Pai, o ressuscitou pela sua glória. Dios, el Padre, lo resucitó por su gloria. Então esse é o terceiro sentido do selo. Entonces, este es el tercer sentido del sello. E aqui há a sétima bênção ainda, Y hay todavía una séptima bendición. o penhor da nossa herança. Las arras de nuestra herencia. Essa palavra também é muito singular na língua original. Esta palabra también es muy singular en la lengua original. Significa duas coisas. Significa dos cosas. Primeiro é primícias. Primero es primicias. Por isso, em Romanos 8, Paulo vai dizer que nós já recebemos as primícias do Espírito. Por eso en Romanos 8 Pablo nos dice que ya nosotros recibimos las primicias del Espíritu. Primícias do Espírito. Las primicias del E o Espíritu. sentido é primeiros frutos. El sentido es los primeros frutos. Não é a colheita total. No es la cosecha total. Nós não estamos na plenitude da bênção No ainda, estamos nosotros todavía en la plenitud de la mas bendición. já estamos comendo os primeiros frutos, Pero estamos comiendo los primeros frutos. primícias da nossa herança. Las primicias de nuestra herencia. Quanto a isso, um outro irmão escreveu assim, Respecto a esto, otro hermano escribió así. Eric Sauer. Eric Sauer. Ele tem uma linda obra sobre a redenção, Él tiene un libro muy bonito sobre la ainda redención. disponível só em inglês. Todavía disponible solo en inglés. O alvorecer da redenção. El amanecer de la redención. E nessa obra ele diz assim: Y en esa obra él dice así.
a respeito do fato de recebermos as primícias do Espírito. respecto al hecho de que recibimos las primicias del Espíritu. Nós aguardamos a plenitude do que nós já possuímos. Nosotros estamos aguardando la plenitud de lo que ya poseemos. Enquanto isso, Respecto a eso, desfrutamos as primícias do que esperamos. disfrutamos las primicias de lo que esperamos. Olha que linda frase. Mire qué frase hermosa. Aguardamos a plenitude do que já possuímos. Aguardamos la plenitud de lo que ya poseemos. Mas não apenas isso. Pero no solo eso, Desfrutando as primícias do que esperamos. disfrutando de las primicias de lo que esperamos. Por causa do penhor do Espírito. Por causa de las arras del Espíritu, As primícias. las primicias. O segundo sentido. El segundo sentido, Primeira cota ou primeira prestação. el primer servicio. Quando você comprava uma mercadoria, você dava então uma entrada, uma primeira cota. En la primera cuota de pago. Cuando usted compraba una mercadería, daba un anticipo, una primera cuota. Então esse é outro sentido da palavra penhor do Espírito. Entonces, este también es otro sentido de la palabra arras del Espíritu. E olha como ela é maravilhosa. Y mire cuán maravillosa es. Quando Deus nos comprou em Cristo, Cuando Dios nos compró en Cristo, Ele nos comprou inteiros. Él nos compró enteros. Ele comprou o nosso espírito, nossa alma e o nosso Él corpo. compró nuestro espíritu, nuestra alma y nuestro cuerpo. Ele não deixou nada para trás. Él no dejó nada fuera. Então, quanto ao nosso espírito, nós já estamos vivificados, regenerados. Entonces, respecto a nuestro espíritu, ya estamos regenerados, vivificados. Está completo. Está completo. Quanto às nossas almas, nós ainda estamos sendo transformados. Respecto a nuestras almas, todavía estamos siendo transformados. Não está No completo. está completo. Quanto às nossas almas. Respecto a nuestras almas. E quanto ao nosso Y corpo, respecto a nuestro cuerpo, ainda menos completo. o todavía menos completo. Porque nosso corpo está seguindo um processo de degeneração. Porque nuestro cuerpo está siguiendo un proceso de degeneración. Naturalmente falando, Hablando naturalmente, o primeiro dia do nosso nascimento el primer día de nuestro nacimiento é o primeiro dia de nossa morte. es el primer día de nuestra muerte. Nós nascemos e começamos a morrer. Nosotros nacimos y comenzamos a morir. Porque o nosso corpo é um corpo de corrupção. Porque nuestro cuerpo es un cuerpo de corrupción. Mas Deus nos comprou inteiros. Pero Dios nos compró enteros. Então, quando Ele nos dá o penhor do Espírito, Entonces, cuando Él nos da las arras del Espíritu, o que Ele está nos dando? ¿qué nos está dando? A primeira cota, La primera cuota, a primeira prestação. el anticipo. E Ele está garantindo Y Él está garantizando de que Ele comprou tudo. que Él compró todo. Espírito, alma e corpo. El espíritu, el alma y el cuerpo. E o que nós estamos aguardando? ¿Y qué estamos esperando? A última bênção mencionada aqui. La última bendición mencionada aquí. E aqui nós chegamos. Y aquí hasta aquí llegamos. Verso 14. Versículo 14. O Espírito Santo é o penhor da nossa herança até ao resgate da sua propriedade em louvor da sua glória. El Espíritu Santo es las arras de nuestra herencia hasta la redención o el rescate de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Ou seja, quando acontecerá o resgate da sua possessão? Entonces, ¿cuándo va a ocurrir la redención o el rescate de su posesión? A que Paulo está se referindo aí? ¿A qué se está refiriendo Pablo aquí? Ao que ele chama em Romanos 8 de redenção do nosso corpo. A lo que Pablo llama la redención de nuestro cuerpo. Então ele vai dizer, na esperança fomos salvos. Entonces, él nos dice, en esperanza fuimos salvos. Nós aguardamos gemendo em nosso íntimo, Nosotros esperamos gimiendo en nuestro interior, aguardando a adoção de filhos, esperando la adopción de hijos, vírgula, coma, a redenção do nosso corpo. la redención de nuestro cuerpo. Porque nosso Deus, em Cristo, nos comprou inteiros. Porque nuestro Dios en Cristo nos compró enteros. Então nós já estamos desfrutando as primícias daquilo que possuímos, Entonces ya estamos disfrutando las primicias de lo que poseemos, na expectativa en la expectativa da plenitude da herança. de la plenitud de la herencia. Qual é a garantia que nós temos? ¿Cuál es la garantía que O tenemos? Espírito de Deus testifica com o nosso espírito que nós somos os filhos de Deus. El Espíritu de Dios testifica con nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Meus amados irmãos, Amados hermanos, nada ficará para trás. nada quedará fuera. Nossa mente, Nuestra mente, nossa vontade, nuestra voluntad, nossos sentimentos ou afeições, nuestros sentimientos o até afectos, mesmo nosso corpo. incluso nuestro cuerpo. Há um verso tão maravilhoso em Filipenses 3. Hay un versículo tan maravilloso en Filipenses 3. Filipenses 3, 20 e 21. Filipenses 3, 20 y 21. Escute o que Paulo diz. Escuche lo que dice Pablo. Nossa pátria
está nos céus. Nuestra patria o ciudadanía está en los A cielos. partir dali foi que Deus nos comprou. Desde allí Dios nos É a compró. partir dali, dos céus, que Ele nos selou com o penhor do Y Espírito. desde allí es que Él nos selló con las arras del Espíritu. Então nossa pátria está no céu, Entonces nuestra patria está en el cielo, de onde também nós aguardamos de donde también esperamos o Salvador. al Salvador. Quem é Ele? ¿Quién es Él? Jesus Cristo, o Senhor. Jesucristo el Señor. Agora escute o que Paulo diz no verso 21, Filipenses Ahora 3. escuche lo que Él dice en el versículo 21 de Filipenses 3. Esse Senhor Jesus Ese Señor Jesús transformará transformará o nosso corpo de humilhação. el cuerpo de nuestra humillación. Ah, quando nós olhamos, os mais jovens, quando olham para os espelhos, para os seus espelhos todos os dias, Cuando los más jóvenes se miran al espejo todos los días, o que eles veem lá? ¿qué ven allí? Algo glorioso? ¿Algo glorioso? Ah, acho que alguns sim, Yo pienso que algunos sí, mas talvez a maioria não. pero quizás la mayoría no. Como a Bíblia chama esse nosso corpo? ¿Cómo llama la Biblia este cuerpo? É um corpo de humilhação. Es un cuerpo de humillación. E quando nós passamos dos 50 anos, Y cuando pasamos los 50 años, eu já estou nos 60, yo ya estoy en los 60, o que nós começamos a ver? ¿qué comenzamos a ver? Os cabelos brancos. Los cabellos blancos. O resto dos cabelos ficam Lo brancos. que queda del pelo está blanco. A maioria já se foi. La mayoría se fue E nosso corpo sente. y nuestro cuerpo lo siente. E algumas dores começam a se manifestar. Y aparecen algunos dolores. Por isso é dito que a partir dos 60 anos nós entramos na fase do côndor. Por eso se dice que después de los 60 años entramos en la etapa del cóndor. Você sabe o que é o côndor, não é? ¿Sabe lo que es un cóndor? Uma grande águia Un pájaro grande que voa a grandes alturas. que vuela a grandes alturas. Só que se você separar essa palavra, Si usted separa esa na palabra, verdade não é a idade do côndor, la verdad no es la edad del cóndor, é a idade do condor. es la edad del cóndor o Porque con dolor. dor aqui, dor ali, Dolor dor aquí, acolá. dolor allá. Então, o que nós aguardamos? Entonces, ¿qué esperamos? A plenitude da nossa herança. La plenitud de nuestra herencia. Graças a Deus. Gracias a Dios. Então ele vai transformar o nosso corpo de humilhação Entonces Él va a transformar nuestro cuerpo de humillación para ser igual ao corpo da sua glória. para que sea igual al cuerpo de su gloria. Igual ao corpo da sua glória. Igual que el cuerpo de su gloria. Oh, meus irmãos. Oh, mis hermanos. Nem nos nossos melhores sonhos Ni en nuestros mejores sueños nós podemos imaginar algo assim. podemos imaginarnos algo O así. corpo do nosso Senhor Jesus é glorioso. El cuerpo de nuestro Señor Jesús es glorioso. Oh, é tão glorioso. Es tan glorioso. João diz: quando eu vi, eu caí aos seus pés como morto. Juan dice, cuando lo vi, caí a sus pies como muerto. O corpo da sua glória. El cuerpo de su gloria. Nosso corpo será igual Nuestro ao corpo cuerpo da sua será glória. igual al cuerpo, a su cuerpo de Paulo gloria. conclui aquele verso assim: Y Pablo concluye ese versículo así. segundo o poder que ele tem Según el poder que Él tiene de até mesmo subordinar a si todas as coisas. de incluso sujetar bajo sí mismo todas las Ou cosas. seja, ele vai subordinar o nosso corpo de humilhação O sea, Él va a sujetar nuestro cuerpo de humillación por causa do seu poder, por causa de su poder, da sua vida ressurreta, de su vida resucitada, subordinando a nossa corrupção sujetando nuestra corrupción à sua glória. a su gloria. Graças a Deus. Gracias a Dios. Então esse é o penhor do Espírito. Entonces, esas son las arras del Espíritu. Agora me permita tomar 5 minutos e concluir. Ahora, me permite tomar 5 minutos más y concluir. Com apenas duas frases centrais nesse capítulo 1. Con dos frases centrales en este capítulo. A 1. primeira é nossa herança. La primera es nuestra herencia. Olha o verso 14. Vea el versículo 14. O Espírito Santo é o penhor da nossa herança. El Espíritu Santo es las arras de nuestra herencia. A segunda frase está no verso 18, La segunda frase está en el versículo 18, parte final. la última parte. Paulo ora para que eles conheçam a riqueza da glória da sua herança nos santos. Pablo ora para que ellos conozcan las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. É uma chave nesse capítulo 1 de Efésios. Es una clave en este capítulo 1 de Efesios. Não perca isso. No lo pierda. Então, qual é a nossa herança? Entonces, ¿cuál es nuestra herencia? É Cristo mesmo. Es Cristo mismo. Nele recebemos a nossa herança. En Él recibimos nuestra herencia. Mais especificamente, quais são os elementos dessa herança? Más específicamente, ¿cuáles son los elementos de esa herencia? Nós acabamos de ver. Ya lo acabamos de ver. É eleitos, predestinados, Es escogidos, predestinados,
redimidos, recebemos a revelação do mistério oculto, recibimos la revelación del misterio fomos oculto, selados com o Espírito Santo, fuimos sellados con el Espíritu tudo Santo, que já vimos. todo lo que ya Então vimos. essa é a nossa herança. Entonces esa es nuestra herencia. Mas então há essa expressão tão linda no verso 18. Pero entonces hay una expresión tan hermosa en el versículo 18. Agora essa herança aqui não é a nossa, Ahora, esta herencia de aquí no es la é nuestra, a herança de Deus. es la herencia de Dios. Porque Paulo está dizendo, eu oro por vocês, Entonces Pablo está diciendo, yo oro por para que ustedes, sejam iluminados os olhos do vosso coração. para que sean alumbrados los ojos de vuestro corazón o Que entendimiento. vocês tenham espírito de sabedoria e de Que revelação. ustedes tengan espíritu de sabiduría y de revelación. Aí a indispensabilidade da revelação. Es la indispensabilidad de la Paulo revelación. dobra os seus joelhos. Pablo dobla sus rodillas. Ele vai dizer isso no capítulo 3. Él lo va a decir en el capítulo Eu me 3. ponho de joelhos diante do Pai, Yo me pongo de rodillas delante del para Padre, que então os olhos sejam iluminados, para que entonces los ojos sean alumbrados, para que possamos ver. para que podamos ver. Ah, meus irmãos Mis amados, hermanos amados. conhecer é uma coisa, Conocer es una cosa. receber instrução na mente é uma coisa, Recibir instrucción en la mente até es una mesmo cosa. saber que isso é verdade é uma coisa, Incluso saber que esto es verdad es una cosa. mas revelação é algo distinto. Pero la revelación es algo distinto. E por quê? ¿Y por qué? Porque a revelação tem o poder de nos governar. Porque la revelación tiene el poder de gobernarnos. Essa é a diferença Essa é a entre diferença. conhecimento intelectual e revelação. Entre el conocimiento intelectual y la revelación. Visão espiritual nos governa. La visión espiritual nos gobierna. Nós não governamos a visão. Nosotros no gobernamos la É a visión. visão que nos Es la governa. visión que nos gobierna. Não fui desobediente à visão celestial. No fui desobediente a la visión celestial. Então Paulo dobra os seus joelhos e ora por revelação. Entonces Pablo dobla sus rodillas y ora por revelación. Deus nos revelou pelo Espírito. Dios nos lo reveló por el O Espírito a todas as coisas perscruta ou sonda, Porque el Espíritu Santo escudriña todas las cosas, até as profundezas de Deus. hasta las profundidades de Dios. E nem olhos viram, nem ouvidos Y ouviram. lo que ojo no vio ni oído E jamais percibió. penetrou no coração Y no humano. entró jamás en el O corazón que humano. Deus preparou para aqueles que o amam. Son las cosas que Dios preparó para aquellos que, Mas aquellos que lo Deus aman. nos revelou pelo Espírito. Pero Dios nos las reveló por el Espíritu. São palavras dele em 1 Coríntios 2. Son palabras de Pablo en 1 Corintios 2. Então o que ele quer que nós saibamos aqui? Y entonces, ¿qué quiere Pablo que sepamos aquí? Olha esse verso 18 de novo com atenção. Mira este versículo 18 de nuevo con atención. Qual é a suprema riqueza dessa glória da sua herança nos santos? ¿Cuál es la suprema riqueza de esta gloria de su herencia en los santos? Então vamos entender a figura para concluirmos esse período. Entonces vamos a entender la figura para concluir este periodo. Vamos usar um símbolo, uma metáfora do Velho Testamento. Vamos a usar un símbolo o una metáfora del Antiguo Então Testamento. preste atenção aqui. Entonces presta atención. Quando o povo saiu do Egito e caminhava em direção a Canaã, Cuando el pueblo salió de Egipto caminando en dirección a Canaán, você vai encontrar inúmeros versículos na Bíblia que vão dizer que eles estavam indo para a herança deles. usted va a encontrar innumerables versículos de la Biblia que dicen que ellos estaban yendo hacia la herencia de ellos. Então o que era Canaã? Entonces, ¿qué era Canaán? Eles poderiam dizer, nossa herança. Ellos podían decir, nuestra herencia, Nossa herança. nuestra E herencia. Canaã é uma figura das riquezas insondáveis de Cristo. Y Canaán es una figura de las riquezas inescrutables o insondables de Cristo. Agora preste atenção. Ahora, presta atención. Quanto mais eles caminhavam do Egito para Canaã, Cuanto más ellos caminaban de Egipto hacia Canaán, quanto mais andavam, cuanto más andaban, mais Deus falava com eles, más Dios hablaba con ellos, tratava com eles, trataba con ellos expunha o mal no coração deles. y exponía el mal del corazón de ellos. O deserto não significa isso? ¿No significa eso el Para desierto? saber o que estava no teu coração. Para saber lo que estaba en tu corazón. Então, quanto mais eles iam em direção à herança deles. Entonces, cuanto más caminaban en dirección a la herencia de Agora, do ellos. ponto de vista vertical, Ahora, desde el punto de vista vertical, Deus estava obtendo a sua herança. Dios estaba obteniendo su herencia. Você compreendeu? ¿Usted lo comprende? Quanto mais nós obtemos a nossa herança em Cristo, Cuanto más nosotros obtenemos nuestra herencia en quanto Cristo, mais o vemos com clareza, cuanto más lo vemos con claridad, quanto mais o amamos com mais ternura, cuanto más lo amamos con más ternura, quanto mais o seguimos mais de perto, cuanto más le seguimos más de cerca, nós estamos alcançando, obtendo a nossa nosotros herança estamos obteniendo nuestra herencia em Cristo. en Cristo. E Deus? Y Dios, Deus está obtendo em nós a sua herança. Dios está obteniendo en nosotros su herencia. Porque qual é a herança de Deus Porque nos ¿cuál es la santos? heranza? Qual La é a herencia de glória Dios. da herança de Deus nos santos? ¿Cuál es la gloria de la herencia de Dios en los santos? É Cristo formado
neles. Es Cristo formado en ellos. Deus não tem outro tesouro. Dios no tiene otro Ele só tesoro. tem um tesouro, Él solo tiene un tesoro, seu Filho. su Hijo. Quando é que Deus obtém a sua herança nos santos? ¿Cuándo es que Dios obtiene su herencia en los santos? Quando os santos estão sendo transformados à imagem de Cristo. Cuando los santos están siendo transformados a imagen de Cristo. Meus filhinhos, Hijitos míos, por quem sofro as dores de parto, por quien vuelvo a sufrir dolores de parto, até que hasta que Cristo seja plenamente formado em vós. Cristo sea plenamente formado en vosotros. Essa é a herança de Deus. Esa es la herencia de Dios. Então Paulo ora por isso. Entonces Pablo ora por eso. Que vocês tenham olhos iluminados Que ustedes tengan ojos alumbrados e vejam y vean que não apenas vocês têm herança em Cristo, que ustedes no solo tienen herencia en Cristo, mas Deus tem uma herança em vocês. sino que Dios tiene una herencia en ustedes. Vocês são a herança dele. Ustedes son su herencia. Graças a Deus por isso. Gracias a Dios por eso. Então, meus irmãos, quando esse propósito se completar, Entonces, amados hermanos, cuando se complete ese propósito, o que vai acontecer com esse universo? ¿qué va a ocurrir con este universo? Ah, meus irmãos. Ah, mis hermanos. Paulo aos Colossenses vai dizer assim: Pablo a los colosenses les dice así. Ele irá fazer convergir, tanto em Efésios quanto em Colossenses, Tanto en Efesios como en Colosenses. fazer convergir nele todas as Él coisas, hará que todas las cosas se reúnan o converjan en Él. por causa desse precioso sangue da cruz. Por causa de la sangre preciosa de la cruz. Jesus Cristo não é apenas reconciliador de homens e mulheres. Jesucristo no es solo el reconciliador de hombres y mujeres. Jesus Cristo é um reconciliador cósmico. Jesucristo es un reconciliador cósmico. Todas as coisas do céu, da terra e até mesmo debaixo da terra Todas las cosas desde el cielo, la tierra e incluso debajo de la tierra convergirão para um único centro, convergirán hacia un único centro. porque Cristo tem primazia e preeminência em todas as Porque coisas. Cristo tiene la primacía y la preeminencia en todas las cosas. O profeta Ageu, quando conclui sua profecia, El profeta Ageo, cuando concluye su profecía, vai dizer que uma palavra do Senhor para Zorobabel, o governador de Judá, le va a decir una palabra a Zorobabel, el gobernador de Judá, que Deus faria dele um anel de selar. que Dios lo haría un anillo de sellar. Muito interessante essa expressão. Muy interesante esa expresión. Governador de Judá, El gobernador de um Judá, anel de selar. un anillo de sellar. Figura de Cristo, Una figura de Cristo, Zorobabel. Zorobabel. Quando Deus consumar o seu propósito em Cristo, Cuando Dios consume su propósito en Cristo, com relação a todo o universo, con relación a todo el universo, toda a criação, a toda la creación, como Cristo irá se manifestar para todo o cosmos? ¿cómo se va a manifestar Cristo a todo el cosmos? Um anel de selar. Como un anillo de sellar. Cada recanto do universo Cada rincón del universo terá uma impressão de Cristo. tendrá una impresión de Cristo. Toda a revelação de Cristo, Toda la revelación de Cristo impressa em todo o universo. impresa en todo el E em universo, cada recanto dele. en cada rincón de él. Encher Cristo com todas as coisas. Llenar de Cristo todas las cosas E encher todas as coisas com Cristo. y llenar a todas las cosas de Cristo. Esse é o propósito eterno de Deus. Ese es el propósito eterno de Esse é o Dios. mistério guardado em silêncio. Ese es el misterio guardado en Então vamos silencio. fazer um intervalo e Vamos a hacer un intervalo seguimos na próxima etapa. y seguimos en la próxima etapa. Vamos orar. Vamos a orar. Querido Pai, nossa oração conjunta a Ti nessa manhã Querido Padre, nuestra oración conjunta tiene esta mañana é que também os olhos do nosso coração sejam iluminados. es que también sean alumbrados los ojos de nuestro Queremos corazón. ver como o Senhor vê. Queremos ver como tú ves, Que seja assim conosco. que sea así con nosotros. Nossos corações sejam conquistados. Nuestros corazones sean conquistados. Depositamos nas Tuas mãos a Tua palavra. Depositamos tu palabra en tus manos. Trabalha nossos corações. Trabaja en nuestros corazones. Glorifica Teu nome. Glorifica tu nombre. Atrai-nos mais e Atráenos mais a Ti. más y más a ti. Oramos no nome de Jesus. Oramos en el nombre de Jesús. Amém.